Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 18 de março de 2016, sexta-feira, fechando então mais uma semana. Vamos às movimentações do mercado. Vou fazer um rápido ajuste aqui. Ok. Maravilha. Então, gráfico diário do índice Bovespa. A gente hoje teve um pregão de leve queda, 0,19%, é nada, um candle de pequena amplitude, foi um dia estável, foi de certa maneira um dia de ressaca depois do forte movimento de alta de ontem. Recapitulando, ontem, de forma surpreendente, não estava esperando por isso, a curto prazo, o índice Bovespa conseguiu romper essa zona de resistência por volta de 50 mil pontos, fez isso com uma barra bastante forte, bastante volume, e apesar de apresentar um certo nível, né, de sobrecompra, esse rompimento tem todo o jeito de que vai embora. Né? O mercado não está esticado, porque a gente saiu de uma semana e meia, mais ou menos, de correção aqui. Então o mercado tem plenas condições de prosseguir nesse movimento de alta. A gente tem uma linha de retorno aqui, mas que não é o suficiente para barrar o avanço. Pode ser o suficiente para gerar aqui um movimento corretivo, não só por causa da linha, mas porque o mercado fez um forte movimento num dia e muitas vezes ele precisa consolidar um pouco, reagrupar a força para depois ir embora. Mas não espero que isso impeça um movimento de alta em busca da nova região de resistência principal, que foi formada entre abril e maio de 2015 por volta dos 58 mil pontos. Tá? Então, a expectativa é de alta. Acho muito improvável que o mercado venha trabalhar abaixo da mínima de quinta-feira. Eu sei que eu estava achando improvável que ele rompesse a curto prazo e o mercado improvou errado. Mas agora, de novo, né? Me dei um pouco de crédito. Acho que não, o mercado não vem para baixo desse ponto. A gente pode ter um movimento corretivo. E se tiver um movimento corretivo de mais alguns pregões, ótimo. Vai ser um cenário de pullback que vai deixar tudo mais fácil. Mas acho que o mercado não vai deixar tão fácil uma entrada assim, né, de fazer um pullback bonitinho. Então, essa região aqui que o mercado rompeu, o ponto crítico de resistência, pelo menos, que eu considero ser, nesse momento, 49.600, agora funciona como suporte. E até no semanal, o nosso gráfico está bonito. O mercado chegou a fazer uma correção, deixou uma longa sombra inferior. Ele se recuperou, alto volume, então o mercado tem condições de prosseguir nesse movimento de alta. Bom, no futuro nós temos esse cenário. A superação da máxima de ontem seria um sinal para compra, para o gap de fuga. Essa operação foi acionada no mini índice. Mas no índice cheio, tá, o índice J16, não houve a superação da máxima. Tá? Então, é desconfortável para quem entrou, mas de qualquer forma acho que o mercado deve ir embora. Indo para o intraday, essa foi a movimentação que nós tivemos. O mercado abriu um pouquinho abaixo da linha d'água, superou a linha d'água, voltou para baixo, fez um primeiro movimento e acabou rompendo esse primeiro movimento de forma mais clara a partir do candle das 10h45. Até daria para fazer uma operação de venda aqui. O mercado caiu 1 e pouco por cento depois desse ponto. Esse não foi um pregão que acompanhei, tá? Até hoje eu não apareci ali no LS Live. Teria sido o suficiente para alcançar a RP no limite, né, uma queda de 1,07, a RP ficava próxima ali de 1,10, enfim, chegamos próximo. E depois o mercado não foi para lugar nenhum. Tá? Então, o que era a linha d'água de hoje vira resistência para o pregão de segunda-feira, uma resistência, né, de estrutura de preço, de topo. Esse ponto aqui perde um pouco do significado. O suporte principal continua sendo o fundo de quinta-feira, dia 17, por volta dos 50 mil pontos, 50.100 pontos principalmente. E se o mercado conseguir produzir o rompimento dessa zona aqui, ele deve ir embora no movimento de alta. Não deve ser fácil para o mercado romper essa zona aqui, no caso de continuidade do movimento corretivo. A gente tem o suporte de gap,
um suporte importante, de um gap importante, e um pouco abaixo a gente tem a média móvel de 200. Então não seria fácil buscar vendas aqui, na minha opinião, nem aconselhável. Tá? O mercado pode testar essa região, mas o rompimento não vai ser fácil. Então minha expectativa é bastante altíssima para o mercado na semana que vem. O mercado americano intensificou. Lembrando que na segunda-feira a gente vai ter vencimento de opções, tá? No mercado americano a gente segue tendo uma movimentação altista. Depois que o mercado conseguiu romper esse topinho, rompeu a média móvel de 200, não chegou no alvo ainda. O alvo esperado aqui para o gráfico do Dow Jones é a faixa, principalmente a faixa aqui dos 17.930. Tá? No S&P 500 futuro, a gente também tem um candle de alta, mas não chega a ser um dia. Até estou achando estranho o comportamento aqui do S&P 500 futuro e do índice Dow Jones. Talvez seja uma questão de troca de contrato, provavelmente é isso. Aqui a gente está vendo o índice e aqui eu estou vendo o futuro perpétuo. Na verdade não faz sentido. Estranho. A gente vê o índice Dow Jones tão acima da máxima de ontem e o S&P 500 futuro não. Mas tudo bem, de qualquer forma a movimentação do mercado americano é altista, não há qualquer sinal de reversão. Olhando agora o dólar estava com uma cara baixista, a gente até teria um enquadramento no cenário de gap de fuga, mas eu não me sentia muito confortável para buscar essa venda por conta deste fundo aqui, que ofereceria suporte. O dólar perdeu a mínima de ontem, veio testar esse patamar aqui de suporte por volta dos 3.605 principalmente e respeitou. Até tem um candle aí que lembra um pouco um martelo, mas não creio que seja um candle, um ponto bom para apostar na compra. O candle não é significativo, o volume não é maior do que a média e logo aqui acima a gente teria a média móvel de 200. Tá? O mercado segue sendo dominado pela venda. O que a gente gostaria de ver no dólar, que deixaria mais fácil, seria um movimento de alta que viesse testado de novo essa zona para a gente buscar vendas aqui, ou o rompimento desse fundo, idealmente depois de alguma tentativa de repique, né? Alguma consolidação nessa região. Então o dólar continua com um jeito baixista. No intradiário, o dólar ofereceu aqui um rompimento de linha d'água, evoluiu lentamente num movimento de queda, alcançou o alvo que era o fundo marcado entre o dia 11 e o dia 14, chegou a testar, estressar esse fundo. No finalzinho do pregão tem uma paulada para cima, que seria uma barra elefante. Se a gente tivesse tempo de pregão, a superação dessa máxima aqui seria a compra e provavelmente jogaria o dólar testar a resistência intradiária por volta dos 3.690, essa região aqui, onde também está passando a média móvel de 200. Essa é a região forte de resistência para o dólar. O rompimento dessa zona aqui, no pregão de segunda-feira, do ponto de vista intradiário, pode ser visto como um sinal possivelmente, potencialmente interessante para uma venda. No juro, um movimento parecido com o do dólar. O mercado seguiu em queda, testando esse fundo recente. Não dá nenhum sinal de reversão. A sinalização seria de continuidade do movimento de queda. O mercado quase fecha abaixo desse fundinho aqui. E se fechar abaixo, fica mais fácil para o juro intensificar esse movimento de queda. Olhando aqui para trás, vamos ver, a gente tem esse patamar de suporte intermediário que está sendo testado. Então, se a gente tiver um sinal de reversão aqui, a gente pode ter alguma recuperação. E depois desse ponto, provavelmente esta região aqui. Bom, vamos para as ações. A Vale apresentou uma leve alta, deve insistir nesse movimento de alta em busca do topo de março. Tanto a Vale 5 quanto a Vale 3. A Vale 3 está um pouquinho travada aqui pela média móvel de 200. Então a Vale 5, na minha opinião, teria um pouco mais de facilidade nesse momento para evoluir. Petrobras faz um inside day hoje. Novo candle que fecha muito próximo. Isso não é necessariamente um inside day. O inside day é um candle dentro do outro, que não necessariamente vai ser um arame. Tá?
Enfim, o que a gente está vendo aqui é um candle pequeno, sombra inferior, que é uma sinalização altista. Petrobras fica insistindo nessas máximas, a média móvel de 200, que é um obstáculo, está bem em cima do preço. Porém, se tiver um candle que venha fechar acima dessa região, rompe também a média móvel de 200 e provavelmente seria um bom sinal para uma operação na ponta compradora. Tá? A gente poderia até fazer uma leitura aí de mastro bandeira. Então, eu fico bem atento a um potencial rompimento de topo em PTR4. PTR3 também, ambos papéis. Tá? Sendo que a PTR3 já está um pouquinho acima da média móvel de 200. Eu esperaria romper, mas não chega a ser absurdo buscar a operação, principalmente na PTR4, na superação de todas essas máximas aqui. Tá? Porque no momento que romper pode ser uma paulada meio forte, considerando que o petróleo tem alta, o nosso mercado está superaquecido, enfim. E as movimentações, né, estão sendo muito grandes porque a volatilidade está alta. De qualquer forma, o stop teria que ficar abaixo desse gapzinho aqui. Ambev. Ambev ficou com uma cara boa ontem, né, para uma compra pela superação da máxima, com stop um pouco abaixo da mínima. Seria uma operação então por confirmação, superação da máxima. Né, isso foi acionado, mas a Ambev não se comportou bem. Fechou com um candle baixista, com volume significativo, mas não gerou stop. Tá? O stop seguiria abaixo um pouco abaixo dessa mínima aqui. Se estopar, estopou, mas há uma boa chance do papel na semana que vem prosseguir no movimento de alta. O setor de siderurgia, Gerdau impressiona pelo vigor, conseguiu romper o topo anterior, passou para cima da média móvel de 200. Eu não considero ainda rompimento, para confirmar rompendo uma média sempre pela confirmação, mas mostra capacidade de seguir nesse ciclo de alta em busca da resistência aqui por volta de 6,75, os topos lá de setembro e outubro. Tá? A Goal também segue no movimento de alta. Nesse papel eu vi uma oportunidade mais clara, como eu falei no último farol, para uma entrada na superação dessa máxima, mostrando o gap de fuga. Quem entrou já está se dando bem. E o papel tende a seguir nesse movimento de alta. E espero, inclusive, que rompa esse topo anterior, como a Petrobras. Petrobras nada. A Gerdau já rompeu o seu topo anterior. E tem muito volume na Goal hoje. Então isso me deixa tranquilo, muito volume associado com candle de alta, me deixa tranquilo nesse movimento de alta. A gente começa a aproximar da resistência do topo anterior, mas acredito que esse ponto vai ser rompido. A CSNA também está forte. Ela superou a máxima de ontem, mas não evoluiu como Gerdau e Goal. Ela está um pouquinho mais travada, talvez consolide um pouco mais de tempo aqui. E se isso acontecer, até melhor, porque daí um novo rompimento seria bem interessante. A faixa mais importante de resistência segue por volta lá dos 9,30, pelo menos mais importante a curto prazo. Uzi Minas, a Uzi 5 não está lá muito interessante, mas tem o viés altista. A Uzi 3 também teria um viés altista, mas fez um candle meio aprontão hoje, deu uma pauladinha para baixo forte, com bastante volume. Não o papel que me meteria, como eu já disse isso no último farol. No setor de bancos, Bradesco chegou a superar a máxima de ontem, mas não fluiu. É bem possível que a gente tenha uma consolidação aqui, mas o viés é altista. Acredito na manutenção do movimento de alta. Em caso de correção um pouco mais forte, a região entre 25,10 e 24,50 vai ser uma zona de suporte importante. Na verdade, a gente já pode até fazer isso aqui. Então o viés é bem altista. Em Itaú também, apesar de que Itaú ainda não conseguiu romper essa região. Para quem está de fora, o melhor cenário para abrir uma nova posição seria Itaú recuar, deixando claro que isso aqui é um novo topo. A gente tem uma consolidação mais ampla e depois um rompimento. Tá? Mas, se a gente tiver a superação da máxima de quinta-feira, talvez o mercado já vá embora. Banco do Brasil também fez um inside day. O gráfico está um pouquinho bagunçado no gráfico diário. O viés altista é forte. Acredito que a gente deva buscar o topo de março logo, mas não tem uma entrada muito clara. Outros ativos.
A Loop 11, nós havíamos visto esse rompimento aqui em a Loop 11, que gerava uma entrada. Depois nós tivemos um movimento contrário, que a gente pode ler como um pullback. Foi sacana no sentido que perdeu esta mínima aqui, né? Então provavelmente gerou stop pelo nível de volatilidade aqui. Deixa eu até ver. 5,4%, 54, né? Então 5,4%. Teria pego o stop, mas não gerou um rompimento falso. Era isso que eu queria abordar nesse gráfico aqui com vocês. Um fechamento abaixo dessa linha aqui definiria um rompimento falso e daí provavelmente jogaria o papel para esse ponto. Tá? Mas a gente não teve um rompimento falso, o papel apenas violou aquele patamar e a reação foi positiva, né? E agora vai embora. Então chacoalhou as posições compradas. Uma nova entrada aqui, não sei se vale tanto a pena, mas ainda poderia ser trabalhada através desse candle como sendo um gap de fuga. A superação da máxima entra, um stop abaixo do fechamento de quinta-feira no mínimo. Tá? O problema é que tem essa média móvel de 200. Se não tivesse a média móvel de 200, era caminho livre, mas acredito que o papel vai conseguir fluir. Braskem. Braskem ainda está interessante. Não superou a máxima de quinta-feira, que era um grande candle de indecisão. Hoje faz um candle de indecisão de novo, mais próximo da máxima, vai consolidando os preços acima dessas máximas todas, então a gente tem um cenário de rompimento. Provavelmente se o mercado superar essas máximas aqui, ele de fato acelera em busca do topo de dezembro. Tá? Do ponto de vista de gráfico semanal, está um gráfico bonito. Eu acredito em Braskem como sendo um papel interessante para posições. O milho, CCMK 16. Milho parece que, enfim, virou. A gente teve um fechamento abaixo da média móvel de 9, a média móvel de 9 virou para baixo. De certa maneira, a gente tem até um zigue-zague descendente, que seria um pivôzinho de baixo, um primeiro em muito tempo. Apesar de estar acima da média móvel de 21 períodos, acho que tem boas condições agora do papel passar por um período de correção. E teríamos como suporte a faixa aqui dos 41,50. Então aquele período bom de alta que a gente surfou do finalzinho de janeiro até recentemente se encerrou. Cosan. Cosan chamou atenção ontem pelo rompimento de um mastro bandeira. A entrada que eu mencionei se daria pela superação da máxima de quinta-feira. O mercado não acionou esse trade. Faz um candle de dúvida bem menor, muito próximo do ponto de estacionamento. Tá? Isso é como se fosse uma barra ignorada. A gente tem vários papéis que estão fazendo isso hoje, inclusive o índice Bovespa. Tá? Então, dá para buscar operações no futuro, se não entrou, eu estava se baseando, por exemplo, no gráfico do índice cheio. Tá? A gente não teve a superação da máxima, na segunda-feira a superação da máxima seria válido para posicionamentos de swing trade. Tá, para confirmar esse rompimento que a gente teve no índice Bovespa. Então aqui em Cosan a gente poderia buscar a compra também pela superação da máxima de quinta-feira. Segue interessante, olha como o volume está alto. Tá. Rompendo essa região, próximo patamar de alvo, 34,50, sendo que esse patamar nem muito significativo é. Dali para frente, o ponto mais importante está lá nos 47,5. CETIP. Eu chamei a atenção para CETIP, que a gente vem falando de CETIP já há algum tempo, né? Mas CETIP ontem ficou com um gráfico bem interessante. A gente teve a finalização de um processo de pullback, com gap, volume crescente, tudo alinhado. Então a entrada se daria na superação da máxima. Seria uma compra boa, deu uma boa nota. Sempre que tem um gap, eu gosto de buscar a confirmação, porque muitas vezes o papel para abrir em gap, pelo menos eu entendo assim, tá? É assim que eu traduzo o que eu vejo empiricamente. Tá? O papel gasta muita energia muitas vezes para abrir esse gap e fechar aquele candle bacana em relação ao gap. Se eu já saio comprando ou vendendo nesse candle, muitas vezes no pregão seguinte, como o papel se exauriu no curto prazo, ele vem contra. Tá? Então, como foi o caso aqui de CETIP, não superou a máxima, veio contra. Então não tive uma entrada aqui.
eu posso buscar uma entrada num valor bem menor, porque o gráfico continua interessante, sem sombra de dúvida alguma. A gente poderia trabalhar o stop aqui embaixo, idealmente abaixo dos 39, ou esperar um candle de força para entrar na superação da máxima desse candle de força. Tá? Então essa sacadinha de sempre confirmar quando tem o gap vale muito a pena. Qual que é o risco de não se posicionar no pregão de hoje e deixar para se posicionar no próximo pregão? O risco é uma abertura em gap que faça a gente perder entradas. Por exemplo, de quarta para quinta-feira, a gente teve vários cenários assim. Mas quando a gente já tem um gap, né, a gente teve um gap nesse pregão, para ter um novo gap no pregão seguinte, é bem mais difícil. Então eu não me preocupo muito em perder a posição. Tá? Então, CT para mim continua interessante, mas eu quero ver como é que ela vai se comportar no pregão da segunda-feira. O alvo continua sendo 43. Tá? O que eu não quero, que eu não gostaria de ver, seria um fechamento abaixo dos 39. Mas mesmo um fechamento abaixo dos 39 não é capaz de encerrar a tendência de alta. O candle que rompeu, tá, é o candle do dia 4. Então seria o rompimento da mínima do candle do dia 4, aqui embaixo, que definiria isso aqui como rompimento falso. A gente não tem mais rompimento falso. Então, por mais que o mercado venha contra, ele está indo contra a tendência. É difícil o mercado prosseguir no movimento de queda e é fácil ele retornar ao movimento da tendência, que seria de alta. Prosseguindo, DIR 3. DIR 3, eu talvez pudesse ter dado uma nota melhor para o candle de ontem, eu não chamei atenção. Por isso que com uma entrada, hoje fluiu bem. Fica com uma cara mais óbvia de maço bandeira. O papel está muito forte, volume crescente. Apesar de a gente ter uma boa distância para a média móvel de 20 períodos, acho que ele vai seguir em linha reta em busca do 7. Tá? E repara, a gente teve uma venda neste dia aqui, né? A partir desse dia eu mencionei, então na perda dessa mínima a gente chama venda. Vamos ver, a volatilidade desse dia era de 45, 10%, 4,54. Então, a partir desta mínima, só para vocês entenderem um pouquinho melhor como funciona, a gente teve uma queda de, olha, quase bateu lá, não bateu no que seria o alvo da RP dentro do meu modelo, mas quase bateu, faltou 0,10%. Quando eu atinjo pelo menos 80% do meu alvo, eu passo a ajustar o stop, nesse caso por máximas, já que era uma venda, e a gente teria sido, era pra gente ter sido estopado num preço bom, né? Só que o mercado acabou abrindo em gap e já acabou se estopando no ponto original. Mas dentro de um cenário mais usual de mercado, a gente teria conseguido sair dessa operação com um 0 a 0, uma operação que acabou não fluindo. Agora com o candle de hoje está com cara de prosseguir nesse movimento de alta. DTEX. DTEX não gera nada no pregão de hoje, mas reparem que ela está muito rente a esse 7,60. Esse é um ponto que está sendo batido várias vezes, com volume crescente. Isso me chama a atenção. É um papel para olhar no intraday. Na segunda-feira, se a gente tiver o rompimento aqui do 7,60. Tá? Em termos de swing trade, não... Bom, poderia ser um gap de fuga também. Tá? A gente poderia. O problema é que a resistência está bem forte. E talvez não seja tão fácil para o papel romper. Eu gosto de olhar no intraday e o papel fechar rompendo, e daí a coisa pode realmente ir embora. Lame 4. Lame 4 está muito interessante porque, reparem, para quem não acompanha os últimos faróis, a gente rompeu. Deixa eu... Não ajustar por dividendos, apenas ajustar por agrupamentos. Olha essa resistência. É de muito tempo. E agora a gente está rompendo. Então isso aqui, pessoal, é um enquadramento fantástico, uma tendência para um ativo, para uma compra. Rompeu, isso aqui é um rápido pullback. É um pullback muito curto se a gente for olhar no gráfico semanal e não ficou uma entrada fácil no gráfico diário, como eu comentei ontem. Mas agora, a gente poderia entrar pela superação da máxima como um gap de fuga. No pregão de hoje não aconteceu. Uma entrada na superação dessa máxima ficava, não estava tão bonita, mas a gente poderia entrar considerando o cenário de prazo maior. Né? E agora que a gente teve esse candle, que é um inside day, melhor ainda. Por que fica melhor? Porque essa queda que a gente teve hoje tira o caráter sobrecomprado no curtíssimo prazo. Tá?
E o fato do mercado ter se recuperado mostra que os compradores ainda estão no domínio da situação. Então a gente teve o mercado aqui tirando no curtíssimo prazo o caráter sobrecomprado do papel, mas ainda mantendo um candle que nos diz: compradores estão dominando. Tá, então é um gráfico interessante. Por mais que a gente esteja relativamente próximo aqui da resistência, uma entrada nas preções máximas pode ser um bom argumento, principalmente para posições de longo prazo. Tá? Lojas Renner chamou a atenção ontem com esse candle, a superação da máxima geraria a entrada. Okay. Aconteceu, o mercado abriu em gap, subiu e na volta pegou. Dava para manter a operação aqui mesmo com a abertura em gap de alta, porque na máxima do dia a gente não alcançou a RP. Então a gente podia pegar na volta. O papel continuou caindo e fechou abaixo dessa mínima. Não fechou bonito, mas pela volatilidade, pelo stop, que eu gosto de usar a volatilidade, tá? Não pegou o stop. O stop está mais ou menos no meio do gap. Se fosse uma operação de retorno à média, daí seria diferente. Com candle desse eu uso o stop bem rente. Mas como seria uma operação a favor da tendência, eu uso esse critério de ajuste de stop pela volatilidade. Pão de Açúcar. Isso aí é um papel que eu gosto muito, que eu estou bem confiante. A gente pegou boas operações aqui da segunda quinzena de janeiro até a primeira quinzena de fevereiro. E agora o papel está dando uma nova oportunidade. Ele abriu nesse gap, comecinho de março, ficou andando de lado, não acompanha a alta do mercado. E agora está rompendo esta ilha. Volume bom. Não foi um candle tão vigoroso, mas eu vejo a entrada, principalmente se houver a superação da máxima. Um stop abaixo aqui dos 46,70 seria ótimo, mas melhor ainda se a gente manter um stop abaixo de 45. Eu vejo um belo potencial nesse papel, potencial de longo prazo, mas a curto prazo a gente deveria buscar a faixa dos 55 e pouquinho. Plus 3, lembra que eu mencionei esse papel há pouco tempo, que tinha me chamado a atenção? Papel que eu não olhava há muito tempo, rompendo um pivô de alta. A liquidez é complicada, tá? Tem que ter muito cuidado. A operação fez uma leve correção e agora está rompendo de novo com um padrão de volume bem bom. Então esse seria um maço bandeira, provavelmente o papel flui. Mas realmente não é um papel tranquilo para operar por conta da liquidez, né? A média de volume está em R$25.000, é meramente para olhar. PSSA3. Outro papel que a gente vem acompanhando mais de perto ultimamente. Não deu uma entrada fácil aqui, talvez era questionável, mas dava para buscar uma entrada por correção. O mercado deixou difícil a execução dessa operação, porque talvez tenha pulado o ponto de entrada. Tá? Entrar na superação dessa máxima deixava o cenário um pouco caro, e daí surge o candle de hoje, que para mim é interessante. Aquele cenário, o mercado corrige, né? E volta mais nesse ponto. É um candle que ainda deixa a conotação altista e tira um pouco do caráter sobrecomprado. A gente poderia buscar operações na superação da máxima, como se aqui fosse um pullback do rompendo essa zona. Tá? Então, não é uma operação fantástica. Eu prefiro o Pão de Açúcar toda a vida, prefiro o Lame, mas merece o comentário. Rente 3. Rente 3 tem um enorme fundo duplo no gráfico diário. Isso aqui também pode ser considerado um maço de bandeira que está sendo rompido. O candle de ontem era feio, em cima da zona de resistência. Eu não buscaria vendas aqui. Tá? Agora a gente tem um candle de força compradora que está insinuando o rompimento desse topo e dessa zona de resistência. Eu poderia trabalhar isso como um gap de fuga. Na superação da máxima, busco entrada, stop um pouco abaixo dessas mínimas aqui. Tem um aspecto bom. Repara que simetricamente o papel tem espaço para subir até uns 39 sem nenhum obstáculo significativo. Os obstáculos significativos já ficaram para trás. Então, papel interessante. Rumo 3 também faz um inside day e também melhora o cenário para uma operação de compra na superação dessas máximas, considerando o gap de fuga. Eu sei que a gente está próximo a essa resistência, mas eu vejo que o papel tem potencial para ir além. Né? Daqui até aqui são 20%, então não é desprezível. E o sinal deste dia aqui foi bem forte na ponta compradora. Então é um gráfico que eu simpatizo no curto prazo. E CER3 é outro papel que eu simpatizo. No momento virou a tendência para alta no semanal. É interessante para quem
monta a carteira, tem um papel aí do setor de educação na carteira, e esse está bem interessante no momento. E eu estou falando demais a palavra interessante. A gente teve o rompimento desses topos aqui de outubro e novembro, ficou difícil manter uma posição aqui, o mercado nos chacoalhou. Já era possível executar a compra na superação dessa máxima, ela teria sido executada ontem, mas hoje, a forma que a gente tem esse inside day reforça o cenário para os atrasados entrarem na superação dessas máximas. Eu vejo o papel com bons olhos, mas é mais para quem quer montar a posição mesmo, porque o mais prudente seria esperar o papel subir, bater nessa região, segurar, torcer para que ele segure e depois operar o próximo rompimento. Só que talvez o papel não faça isso. Esse aqui seria o cenário ideal. O mercado está muito aquecido, é possível que o papel vá embora. Esperar o rompimento desse topo pode deixar o papel esticado no curto prazo. A gente vai deixando, a gente perde a operação. Bom, esses são os papéis que mais chamaram a minha atenção nesse pregão de sexta-feira. Eu vou ficando por aqui, espero que tenha sido útil. A gente se vê segunda-feira. Até lá.